Olá, doutor, doutora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Cash. E este é o local de você tirar o seu jaleco e se preparar para mudar sua mentalidade, porque hoje iremos ter papo de empresário, não é, amiga? Uau, que papo de empresário, né? Sim. Que afinal, não dá para ficar falando aqui só de como a gente tem que se comportar, do que a gente tem que cuidar das nossas finanças. Enfim, isso tudo faz parte, mas tem coisas além disso também e que a gente precisa entender que você que está aí do outro lado também passa por essas dores. Então a gente pensou nesse episódio justamente para isso, para você entender que não é só a área de médico que passa por desafios, todas as áreas passam. E essa mulher tem um conteúdo grandíssimo para passar para a gente. Mas antes de eu apresentá-la, eu tenho que lembrar de uma coisa, meu amigo. Afinal, aonde a gente está? Como que as pessoas nos encontram? Exatamente. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você receber a notificação todas as vezes que sair um vídeo novo, nos seguir no Instagram e também no Spotify, @Além do Jaleco Cash, e seguir as nossas redes sociais, João Melo MKT. Eu, Rafaela.alves. E sim, dadas as considerações iniciais, vamos falar sobre... Melhor, vou apresentar a vocês uma mulher que tem uma história incrível. Sim, é uma mulher, uma empresária. Eu costumo falar que ela é uma mega empresária. Apesar dela ter um pouquinho de altura. Mas isso não significa nada. Literalmente, hoje nós vamos falar que tamanho não é documento. Mas, brincadeiras à parte, a gente vai falar hoje sobre negócios. A gente vai falar como se constrói a base de um negócio e também como não se constrói a base de um negócio. Então, eu vou apresentar para vocês a Érica Lobão. A Érica Lobão, ela tem uma história linda de empreendedorismo. Não tão linda quanto a gente achou que iria ser, essa é a grande verdade, porque teve os seus percalços no meio do caminho, mas fez dela a pessoa que ela é hoje. Não só como empresária, mas como amiga, como mulher, como influenciadora, como uma boa comunicadora. Sim, uma boa comunicadora também, porque hoje a voz dela alcança outros lugares. Eu até costumo falar que vai alcançar outros mundos, outras nações, né? Então, a gente sempre deseja isso para quem está empreendendo, que eu também tenho certeza que esse é o seu desejo. Então, sem muitas delongas, eu quero falar aqui com a Érica Lobão. Seja muito bem-vinda, Érica. Esse espaço aqui é para a gente poder arrebentar, porque isso eu sei que você faz muito bem. Ah, meu Deus. Eu agradeço pelo convite, né? Quero saudar aí todos os nossos ouvintes Médicos, gestores, né? Todo mundo que acompanha aqui o Além do Jaleco Cash. E assim, encheram minha bola, né? Agora eu tenho que dar conta do... Com certeza tem que dar conta. Aqui tudo é estratégia, mas o que eu falei, você pode ter certeza que é uma grande verdade. O seu tamanho não tem nada a ver com a potência que você tem como história, como inspiração, porque eu não tô falando isso aqui da boca pra fora, eu tô falando a verdade, que eu já falei isso pra você algumas vezes, por sinal. Então, se apresenta melhor assim, fala pro povo quem você é, conta uma breve aí, uma Inclusive, lapida quero sua ouvir, história. quero ouvir essa história, porque, gente, Rafa já conhece a Érica, eu estou conhecendo hoje. É verdade. Na verdade, você tá conhecendo nesse exato momento. Nesse exato momento. Então, Érica, conta a sua história, compartilha comigo. Vamos Quero lá. te ouvir. Bom, meu nome é Érica Lobão, né? Eu sou empresária. Lido com alguns assuntos diferentes, né? O que, de certa forma, acaba se tornando interessante, porque por muitos anos eu empreendi numa área só e às vezes você fica cansado daquele mesmo assunto, né? Então eu tenho uma empresa de design floral e paisagismo para grandes eventos. Eu tenho uma fábrica de geleias e antepastos. Eu tenho uma empresa que aluga almofadas para evento. Além disso, eu sou diretora de uma rede de networking. E além disso, o que mais que eu faço? Faço tanta coisa. E minha consultora, por favor, se posicione. E consultora de negócios na área de eventos no momento, né? E a gente está expandindo aí para outras áreas a ver, né? A verificar. Bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. O empreendedorismo sempre foi sua praia? Você já foi CLT um dia, não foi? Teve esse momento de transição de CLT para empreendedorismo? Como que você se descobriu dentro como empresária? Eu fui empreendedora na roupa de CLT, entendeu? Porque... Uau, interessante. Conta um pouquinho disso. Porque desde o começo, a minha primeira chefe, ela lembra disso até hoje, quando de vez em quando eu vou na cidade onde eu morava visitá-la, e ela fala, nossa, eu lembro de você aqui com 18 anos falando, um dia eu vou trabalhar pra mim. Não, que um dia eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então eu achava que empreender era fazer as coisas do meu jeito. Porque era tudo muito engessado, né? Onde eu trabalhava. Mas eu trabalhei com muita coisa antes de chegar aqui. Eu fui secretária de vereador. Eu fui
É porque essa parte eu não sabia, entendeu? Então eu fiz uma cara assim, tipo, como assim? Você foi secretária de vereador? Agora vem a parte que eu também não sabia. Vamos lá. Secretária de vereador durante a campanha. Eu trabalhei em assessoria de comunicação de prefeitura por mais de 8 anos. Trabalhei em rádio, trabalhei com produção de teatro, produzi banda. Quando me formei em publicidade, trabalhei numa agência de publicidade, que foi o meu último emprego antes de eu largar tudo e empreender. Isso ela não falou, publicitária. Isso é importante. Você não falou que é publicitária. Não falei. Honrar a nossa bandeira. É que o currículo é grande, O currículo rapaz. é grande, vai parecer, né, que eu tô falando, nossa, é muita É que coisa. aí as pessoas estão muita começando coisa. a entender por que eu falei que você é uma grande, pequena empresária. Ou Não, pequena, grande. Pequena, grande. Isso aí. Que o pé não alcança nem no chão, ainda bem que vocês não estão vendo, porque tô aqui com o pé penduradinho. Ai, meu Deus. Mas vai, continua essa jornada. Bom, enfim, aí eu passei por todas essas questões, assim, se eu me esforçar um pouquinho, ainda lembro de outros trabalhos que eu tive antes, mas sempre fazendo alguma coisa por conta própria. Sempre, por exemplo, fui supervisora da Herbalife. Uma época ia para São Paulo comprar bijuteria e aí criei uma rede de distribuidoras de bijuteria. Não queria eu vender bijuteria, queria botar gente para vender. Eu fazia bolo, aí botava gente para vender o bolo nas escolas, em lojas de cabeleireiro, enfim. E assim foi, né? Até que um dia eu enxerguei uma oportunidade, né, no ramo de eventos, que eu sempre gostei, porque produzi teatro, banda, enfim. E na época que trabalhei em prefeitura, era na parte de cerimonial e comunicação. Então, assim, em 8 anos do governo da época que eu trabalhei, a gente inaugurou 52 escolas, todas com evento. Tinha um evento, lançava pedra fundamental, vai lá lançar a pedra fundamental. Aí agora a escola ficou de pé, vai inaugurar a escola que ficou de pé. Agora é a aula inaugural. Então, tudo tinha evento. A minha vida era uma loucura, né? E enxerguei uma oportunidade nesse ramo social, né? E sempre quis empreender. Me enfiei ali no ramo das flores. Quando eu falo me enfiei mesmo, porque tem uma coisa que é muito importante, eu acho que para qualquer área, né? Às vezes você precisa ter um pouquinho de coragem. Não é ser doido, né? Um pouquinho de coragem para você... Apesar de que um pouco de loucura não faz Também, mal a também ninguém, vai né? bem, né? Porque o meu negócio, ele começou... E eu gosto até de contar essa história, porque conheci uma pessoa num evento, uma decoradora, que hoje ainda é minha cliente, 13 anos depois. E aí, o que aconteceu? Eu conheci e ela falou assim, vou virar decoradora. Eu falei, cara, que legal, eu vou acompanhar no Facebook. Na época era Facebook. Aí ela postou dizendo que tava precisando de um florista. E eu tava fazendo um cursinho, aquele bem básico, que ensina a limpar a florzinha. Aquela coisa assim, bem basiquinha. E ela falou assim, tô precisando de um florista. Aí eu, enxerida, tá precisando de um florista pra quando? Ela, pra sempre. Eu nunca mais quero fazer flor na minha vida. Eu falei, Ué, se eu souber, né? Me passa o projeto, que se eu achar que eu consigo, eu te falo. E aí, assim foi. O que eu sabia? Limpar a florzinha e fazer um arranjo muito mequetrefe. Você não era florista. Não, acho que não. Você foi ousada. Fui literalmente. Fui ousada. E essa dose de ousadia me trouxe aqui, né? Uau. 13 anos de empresa e, enfim, com mais de, sei lá, hoje já nem sei mais, já perdi a conta, mais de 1.200 eventos realizados, né? Clientes satisfeitos, né? E a gente segue trabalhando e sem previsão de parada, então... Sim. Eu acho que todo empreendedor ele precisa ser um pouco ousado, né? A ousadia, ele faz parte da gente. Acho que, eu não sei você, mas eu também já tive a minha história de ousadia, que eu sempre conto, às vezes, conto nas minhas redes sociais também, e faz parte. Então, a gente que empreende, você, doutora, que também é empresário, ser ousado é importante. Empreender não quer dizer que a todo momento a gente vai estar fazendo coisas que são confortáveis pra gente ou agradáveis pra gente. Tem coisas que realmente a gente não gosta ou a gente se sente desconfortável, mas a ousadia é um sentimento. Não sei se eu diria sentimento, mas é uma emoção base, ideal pra quem empreende. Isso aí. Não dá pra fazer nada se a gente não for impulsionado por alguma coisa. O bom é quando é pela ousadia. Às vezes a gente precisa um pouquinho da raiva, né? Pra que a gente saia do lugar. Mas enfim, que bom que a ousadia te trouxe até aqui. Fico feliz. Foi até porque por conta dela a gente se conheceu. Também, tá vendo? Então eu acho assim que faz parte. Depois a gente vai lidar com outras questões, né? Que inclusive a Rafa ajuda muito as pessoas nesse ponto, que é organizar os processos, organizar a empresa. Porque quando você começa, muitas das vezes, eu no meu caso, né? Não fazia ideia, não era a minha área. Minha área é completamente diferente disso, né? Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que
eu gosto de estar no vucu-vucu, entendeu? Eu gosto de estar ali. É o evento, eu tô ali. Então, vamos ver, vamos acontecer. Quando você precisa parar e entender que a sua empresa precisa estar organizada para que você possa ter um crescimento de qualidade, um crescimento sustentável, aí você tem muito trabalho. Mas é isso que eu ia te perguntar. De florista, né? Não sei se eu diria florista. Florista. Florista, posso dizer De florista? Araque, de florista de Araque. Florista de Araque. A uma empresa. De florista de Araque a uma empresa de geleia. Como que é administrar isso tudo, que são coisas bem diferentes? Como que é pra você isso? Não é verdade. São coisas bem diferentes e o importante é você entender. Primeiro, que eu falo muito, né? A gente precisa aprender a delegar. Para delegar, você precisa de processo. E aí, Isso aí. Rafa entra aí brilhantemente nessa parte. Então, quando eu entendi que eu precisava de processo, até porque, honestamente, como eu te falei, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que tem 25 ideias por dia. Obviamente, não levo todas à frente. Então, cansa você falar da mesma coisa. E chega uma hora que você cansa de só resolver aquelas questões daquela situação ali. Uma hora você precisa ter a sua empresa funcionando para que você possa resolver outras questões, inclusive questões de CEO, né? Eu que me coloco como CEO da minha empresa, questões... Pensar nas estratégias do seu negócio, né? As estratégias e fazer o que eu gosto mais, que é estar com as pessoas para ter novas ideias e fazer novas coisas. Então, assim, as ideias, elas... Bom, pelo menos para mim, não. Elas não vêm quando você tá sem contato com o mundo, sem contato com nada. Você precisa se conectar com as pessoas. Sim. No meu caso, eu preciso ver coisas bonitas, eu preciso ver coisas interessantes, eu preciso ter boas conversas. E isso me ajuda a ter novas ideias e levar meu negócio adiante. Agora eu tô começando a entender por que você tanto gosta de conversar comigo, né? Porque afinal eu sou bonita, afinal eu sou uma pessoa de bom papo. Eu tô ajudando a sua criatividade. Pra ela, né? Rafa, era isso, eu não queria falar. Poxa, descobri hoje. Vamos falar de criatividade, então? Você acha que, na sua percepção, que a criatividade ela é essencial para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendimento? Eu acho. Bacana. Eu acho. E eu acho, assim, que o empreendedor que não é criativo, ele precisa estar conectado com alguém que é criativo. Porque tem gente que não é mesmo, e tá tudo bem. A pessoa não vai deixar de empreender por isso. Mas se você não... E quando a gente fala de criatividade, muita gente associa criatividade à arte, né? Não tô falando disso, tô falando de criatividade para lidar com as situações, com as questões, com os problemas. Os desafios que vão aparecendo durante todo o processo, né? Não só na construção de processo. E eu quero falar sobre isso aqui, que você teve que ser criativa para poder passar pelos desafios que você passou. Exatamente. E aí vão surgindo, às vezes, os mesmos desafios, e você já fez uma tentativa, você precisa de criatividade para lidar com aquilo ali. Então, eu, particularmente, acho a criatividade essencial, importantíssima. A gente que empreende, a gente lida com muitos problemas, né, todos os dias. A gente soluciona problema todos os dias. Então, a gente precisa ser criativo. E quando a gente diz criatividade, igual você explicou, muito bem explicado, inclusive, não é só para criar, por exemplo, uma campanha publicitária, que são o que as pessoas brilhante costumam assimilar. Mas criatividade até mesmo na hora de fazer escolhas certas. De criar processos, criatividade na hora de delegar. E você colocou um ponto que é muito importante. Se você não é uma pessoa criativa, esteja com quem é criativo. E aí eu quero até mesmo estender a minha fala para outras áreas. Se você não é bom de gestão, esteja com quem é bom de gestão. Se você não é bom de finanças, esteja com quem é bom de finanças, entende? Eu só acho que aquilo que a gente não é bom não deve nos paralisar, mas a gente deve se capacitar ou trazer pessoas capacitadas para estarem junto com a gente. E você iniciou o episódio de hoje pontuando muito bem isso, que é o fato de delegar. E eu percebo que o médico, ele tem essa dificuldade de delegar, porque realmente ele tem, é o que a gente conversa muito nos episódios, ele tem esse papel de super-herói. E às vezes ele não é humilde, porque eu acho que sim, delegar é um ato de humildade, é você reconhecer que você não é bom naquilo, e aí você precisa de pessoas com você. Então você ser humilde o suficiente para reconhecer naquilo que você não é bom, e investir o dinheiro que poderia estar no seu bolso em prol do crescimento do seu negócio, da sua empresa. Tem 2 pontos que eu acho interessantes nessa questão aqui que a gente está falando agora. Que é o seguinte, às vezes não é que a pessoa nem não tenha humildade, mas existe às vezes uma arrogância de que só eu faço bem. Sim. Não é possível. Não é possível, entendeu? Que se você chamar aqui o Elon Musk, você faz melhor que ele.
Ah, não, o Elon Musk é outro caso. Beleza. Existem outras pessoas muito boas em áreas diversas. Sim. E é o seguinte, eu quero alguém melhor que eu pra fazer o que eu faço. Eu quero. As pessoas não compreendem isso. Ah, porque eu não sou boa. Muita gente fala isso, eu sou de humanas. Ah, então assim, não consigo fazer conta. Eu quero alguém bom pra fazer aquela conta. Eu não vou ser porque é o meu jeito. Isso aí é você ficar preso num modelo que leva ao fracasso, que não funciona. Porque, assim, tem um monte de gente aí, tem uma criança coreana, chinesa, de 5 anos que faz isso aí melhor que você. Então, assim, tem um monte de gente que faz diversas coisas melhor que você. Sim. A questão você quer essas pessoas fora da sua equipe ou você quer essas pessoas dentro da minha equipe? Eu quero dentro da minha equipe. Sim. Então, assim, isso é uma questão que eu acho, assim, muito importante, né? As pessoas entenderem que tem diversas pessoas melhores e trazerem essas pessoas pro time e entender que o seu time melhora. Eu não sou boa num monte de coisa. Assim, eu sou boa em uma coisa. E aí, em todas as outras que eu não sou boa, eu tenho pessoas pra me ajudar. Sim. Então, assim, eu tenho uma consultora de negócios, eu tenho um coach, eu tenho uma gerente operacional que se eu tivesse que fazer o que ela faz, eu jamais faria. Ela é muito boa no que ela faz e eu não sou, não gosto, acho chato, entendeu? Eu tenho um gerente de marketing, eu tenho pessoas que me apoiam nesse processo, porque eles são melhores que eu. Sim. O meu gerente de marketing, olha, eu tenho 40 anos, meu gerente de marketing tem 25. O que eu faço em 1 hora, ele faz em 10 minutos, meu amor. Eu quero ele comigo. Eu não quero ele. Eu não quero ele trabalhando pro concorrente. Eu quero ele trabalhando comigo. Eu costumo falar que quando a gente monta uma equipe, eu sempre pensei dessa forma. Eu quero pessoas melhores do que eu. Exato. Se elas não são, que elas se tornem melhor do que eu. Porque se ela tá comigo e ela não era nada e ela se tornou uma pessoa melhor, né, dentro da cultura que eu tenho dentro da minha empresa, o risco dela ir embora é muito pequeno. A não ser que ela não seja uma pessoa de caráter. Então, ela vai abraçar a causa e ela vai permanecer com você ali sempre, porque ela construiu isso com você. E quando ela já é um bom profissional, um profissional melhor do que você e tá com você, olha o respeito sobre isso. Sim. Sabe? Então, a gente precisa entender que ter pessoas melhores do que nós a nosso redor não se trata de que nós somos ruins. Pelo contrário, nós somos bons o suficiente que os melhores querem estar conosco. Exatamente. Se a gente muda o ângulo daquilo que a gente está vendo, né? Porque Sim. tem muita gente que olha, não, mas se eu contratar aquela pessoa, ela é muito melhor do que eu. Meu Deus, ela vai pagar meu brilho. Não. Sim. E eu quero trazer uma outra perspectiva sobre isso também. Eu acho, super concordo com o que vocês estão falando. Inclusive, eu aplico isso na minha empresa também. Mas é sobre valorizar quem está com a gente e é bom. Porque uma coisa que eu faço muito dentro da Doctor, que é a minha agência, eu chamo o meu time de time. Eu falo com eles, olha, estamos jogando no mesmo time. Eu cresci, vocês vão crescer comigo. Tanto que a nossa proposta de trabalho hoje é justamente essa. Conforme a Doctor cresce, eu vou gerando novas oportunidades para quem está comigo também, entendeu? Tanto que eles são todos prestadores de serviço e todos estão comigo. Então... E aí é um outro ponto de vista que a gente precisa se atentar também. Estamos contratando pessoas melhores que a gente? Ok, maravilha, perfeito, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas também valorizar essas pessoas e criar uma cultura de empresa com o seu time, Exato. para que ele se sinta pertencente da sua empresa, da sua marca, do seu consultório, no seu caso. E aí, Érica, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje você já tem gerente de marketing, você já tem consultor de negócios, você já tem o seu coach, enfim, você tem pessoas que te ajudam. Foi assim desde o início ou não? Quem me dera. Conta essa parte, que essa parte é boa. Não tinha, né? Comecei... Na verdade, eu tinha uma sócia, né? Só que essa sócia não gostou de trabalhar com flor. Falou, gente, isso é muito chato, não quero, vou fazer outra coisa da minha vida. Bia, te amo. Mas a gente ali, ela resolveu fazer outras coisas, né? E eu fiquei sozinha, né? E não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo. Então, assim, eu acho, assim, que as pessoas precisam entender... Quando todo mundo fala, é porque tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência. A gente sabe que tem que ter resiliência. Mas como é que tem essa bodega da resiliência, entendeu? Como é que faz? O que é? Entendeu? Primeiro você precisa ter um propósito firme do que você tá fazendo. Ter certeza. E às vezes a certeza... Não é nem aqueles propósitos tão bonitos que a gente vê por aí, mas às vezes a certeza é de que você quer ser aquela empresária ali. Eu tinha certeza disso. Uau. Certeza. Perfeito. Eu não tive nunca dúvida. E aí, com isso, eu me atrapalhei muito. Eu cobrava errado. Eu tive prejuízo. Eu fiquei devendo, sei lá, 80, 100 mil na praça. Não.
E eu tive que reconstruir, sabe, todas as questões. Eu não fazia ideia que você paga num pacote de flor, por exemplo, R$15 numa semana, na outra ele tá 100 porque é dia dos namorados, ou porque esfriou, ou porque é dia das mães. Eu não tinha essa percepção, gente. Como eu te disse, eu fui completamente doida, mergulhei de cabeça. E aí o meu raciocínio, quando você precisa ser resiliente não é aquela pessoa que vai levando porrada, eu tô aqui levando porrada e vou adiante, não. E até nisso a gente tem que ter criatividade de entender o que você ainda tá fazendo ali. O que eu ainda tava fazendo ali. Não, tem gente que pega um investimento, investe 500 mil pra abrir uma empresa, eu não investi em nada, tô com 100 mil de dívida, eu vou pagar essa dívida, vai ser o investimento que eu fiz na minha empresa. Contar que naquela época que isso aconteceu, né? Que tem acontecido isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? 11 anos atrás. Foi o que eu imaginei. Há 10 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, a gente, quiçá, tinha IA. Sim. Então, assim, você teve que aprender na munheca. Aprendi na prática mesmo. E eu vou te falar uma coisa que é interessante lembrar, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes. Eu aprendi, sabe como? Aprendi fazendo e aprendi chamando pessoas com muita experiência para fazer comigo. Então, assim, peguei floristas muito experientes e trouxe. E aí comecei a observar e melhorar as coisas que eles faziam. Porque todo mundo acha, é muito fácil, é só levar alguém pra fazer. Não, tem que ter alguém pra atender o cliente, tem que ter alguém pra entender. No meu caso, eu atendo o decorador, mas eu tenho que respeitar e valorizar o pedido do noivo, que é o pedido final, dos noivos. Então, assim, tem que ter alguém pra fazer esse link. Não é o cara que faz a flor, que ainda que seja super sensível, criativo e um trabalhador que deve ser valorizado, não é a mesma pessoa que atende, que resolve, que a noiva quer saber a diferença entre o coral, o laranja e o, sei lá... o pitch, não sei das quantas, a gente vai lá, explica, monta um arranjo de prova. Enfim, são muitas questões. Eu fui montando isso, observando. Sim. Eu precisei fazer um dia uma coisa, um muro, que chama de muro inglês, nas decorações. Não tinha ninguém. Eu falava assim, gente, quantas folhagens dessa eu uso por metro quadrado? Ninguém sabia. O que é metro quadrado? Pra começar, o que é metro quadrado? Eita. Metro quadrado, vamos lá. Expliquei o metro quadrado. Quantas usa? Não sei. Como é que vocês fazem? A gente compra e leva. O primeiro muro que eu fiz, eu não esqueço disso. O cálculo, eu até hoje falo pra quem... Vai que alguém tá assistindo aqui do ramo de evento pra me ver, gente, são 4 murtas por metro quadrado. Fica a dica. Tô dando de graça o que eu... suei e gastei dinheiro pra fazer. As pessoas tinham experiência, mas não tinham método. Não tinham... Sim. Você lembra quanto tempo você demorava pra fazer um muro desse, antigamente, ou não? Cheguei a levar um dia inteiro pra fazer um 30 metros quadrados. E hoje você já fez quantos muros em total? Muitos, Quanto tempo você demora hoje? Muitos. Hoje em dia é muito mais rápido. Hoje em dia... tem equipe. Hoje em dia a gente sabe o cálculo. A primeira vez, você vê, são 4 por metro quadrado. Como ninguém sabia me explicar, uma pessoa chutou e falou assim, são uns 12 por metro quadrado. Eu levei. Aí você imagina, era uma coisa de 30 metros quadrados, 30 vezes 8 foi o que sobrou. 240 amarrados, sendo levado assim pro lixo, eu vendo o pessoal carregando assim, ó, passando. Nossa! E aí o prejuízo ficando, né? Você vendo naquela época. Literalmente você vendo o seu dinheiro indo pro lixo. Vendo a dívida aumentar. Naquela época ainda vendo a Ainda dívida tinha. aumentar. E aí, eu quero até trazer um site aqui pros médicos, Era isso dentistas que estão... Depois você traz seu insight também, que eu deixo. Tá bom. Mas eu quero até trazer um insight pra você também. Hoje a Erika tá aqui, né? São mais de 10 anos de empreendimento e ela acabou de comentar. Ela trouxe na prática como que é importante você aprender com o erro dos outros. Talvez, se tiver alguém da área de eventos que trabalha com flores aqui assistindo, já vai saber que para produzir um muro de quantos metros quadrados? 30 metros quadrados, precisa de 4 por metro quadrado. 4 por metro quadrado. Então, por isso a importância de você ser sábio o suficiente para aprender com a experiência dos outros e com o erro dos outros também. A Erika, ela não teve essa oportunidade antigamente e hoje você tá tendo. Então, assim, às vezes você pode estar assistindo aqui, né, um episódio, a Erika não é da área da saúde, você pode até pensar que não faz muito sentido você consumir esse tipo de conteúdo, mas quando a gente fala de empreendedorismo, a gente consegue extrair lições, insights com qualquer tipo de área. Aqui já veio o Luiz Oliveira também, que é vendedor de carros, tem loja de automóveis. E quantos insights ele também não trouxe para vocês? Então, eu já ouvi muita gente falar sobre isso, que empreender é um processo, sabe? Sim. Quem empreende um consultório, empreende uma loja de carro, empreende uma fábrica de geleia, porque é tudo processo. Então, quando você aprende a construir e aplicar processos, você repete e aplica em qualquer tipo de negócio, sabe?
Isso aí. E sabe, até ainda falando com os nossos ouvintes, né? Ou os nossos espectadores, enfim, nossos médicos e dentistas, que é realmente esse podcast foi feito para vocês. Né? Quando a gente traz outros temas, é para vocês entenderem que o que a Érica passa é uma empresária de 13 anos no mercado, né? Não tô errada, não. 13. Dessa vez eu acertei, porque de vez em quando eu dou uma tocada. 13 anos de mercado, olha a história, sabe? Era uma pessoa que não tinha nada, era um CLT que não sabia o que fazia um monte de biscate e não fazia nada, e por ousadia se lançou no mercado numa época em que não se tinha tanta informação. Para você ver, ela começou no Facebook. Graças a Deus que não foi no Orkut, né? Já pensou? Mas enfim, é uma empresária que começou ali, que não sabia nada e que foi aprendendo, mas o que fez, e ela deixou muito bem estampado aqui, foi a ousadia. Então, às vezes, você tá aí, você já estudou, você tem conhecimento pra caramba, sabe? Mas você não quer, tá terminando a faculdade, ou já terminou, quer se lançar como empreendedor na área médica, na área da saúde, só vai. Porque você vai errar. Eu errei, meu amigo John errou, a Érica, como tá contando aqui pra gente, Deixa errou. eu fazer uma pergunta pra Érica. Você já teve empresas, negócios que não deram certo? Não. Ou não? Nunca teve? Ainda não. Não, deram alguma coisa errada no meio do caminho, né? É porque, assim, empresas mesmo não. Assim, eu fiz tentativas de coisas que deram errado, assim. Sim, negócios. Tipo, por exemplo, investir em bijuteria, em joia, né? Nessa época que eu era universitária, né? Investi, aí não consegui vender tudo, aí fiquei com aquilo, né, ali. Mas, assim, empresa, até o momento, todas que eu realmente comecei... Sim, não, mas eu te fiz essa pergunta justamente por isso, porque a gente não precisa acertar o tempo todo também. E quando a gente, querendo ou não, quando a gente tá falando de ousadia, quando a gente é ousado, querendo ou não, a ousadia, ela nos traz certo risco, né? E empreender é arriscado, você não tem garantia. Então, você, doutor, aí tá na residência, quer montar consultório. Quando você começar a investir no seu próprio consultório, você estará se arriscando. Quando você começar a investir em marketing, você estará se arriscando, entende? Porque é tudo incerto, você não... Investimento é isso. A gente não tem certeza do retorno que vem. E é uma pergunta muito curiosa. Quando você começou, você tinha dinheiro para começar? Não, é porque eu ouço muito assim, não, eu quero começar, mas é que eu não tenho dinheiro, eu tô vendo e não sei o que. Tô juntando. Tô juntando aquele juntar que nunca chega, eu sabe? achei uma pergunta engraçada. Porque não tinha dinheiro nenhum. Eu ganhava, na época, um salário de, sei lá, R$1.500 por mês. O meu dinheiro era todo certinho ali, não sobrava pra nada. O meu primeiro investimento mesmo, do meu bolso, assim, precisei comprar uns vidros, R$200. Aí tive ali, eu peguei com a minha mãe, nem lembro, mas assim... Você arranjou o recurso. Arranjei, R$200. E foi isso, assim, não tinha dinheiro nenhum. Então, assim, eu vejo muito, às vezes, as pessoas amedrontadas de fazer... assim, é um risco, até mas hoje em dia a gente tem tanto suporte. Hoje em dia é completamente diferente. Você joga no YouTube, você joga no Instagram, você joga em diversos lugares, você tem profissionais que às vezes são acessíveis, né? Ah, não, porque eu vou contratar uma consultoria, meu Deus, eu preciso ganhar na Mega Sena para contratar uma consultoria. Pergunta. Às vezes a pessoa nem perguntou. Você cria medo de coisas que você não entende nem o tamanho daquilo. E eu vou te falar, por exemplo, até aproveitando esse gancho, que eu sei que é uma coisa que meu amigo faz e eu também faço muito, e você também faz como consultora, a gente oferece a sessão estratégica gratuita. E muitas das vezes o médico, o dentista, o empreendedor, ele tem medo de acessar essa consultoria gratuita, porque na cabeça dele ele fala, não, porque se for comprar consultoria eu já tenho que comprar. Pelo amor de Deus, desmistifica isso. Quando a gente fala consultoria gratuita, é no intuito mesmo de entender se esse é o seu momento de consultoria. E se não for o momento de consultoria, a gente te dá um empurrão, um direcionamento do que você vai fazer até poder chegar a fazer uma consultoria. Né? Até poder chegar e investir no marketing, poder chegar e fazer algum tipo de investimento. Então, assim, aqui a gente deu o exemplo da consultoria, porque é o que a gente faz, mas entre outros diversos profissionais que oferecem algo gratuito, sim, no final ele vai buscar, se você estiver dentro do perfil ali, dentro do encaixe, te oferecer alguma coisa, mas cabe a você querer ou não. O intuito nosso, pelo menos meu, e eu posso falar desses dois porque eu conheço o profissionalismo deles, não é te vender algo. É simplesmente falar assim, vem, deixa eu fazer uma primeira análise com você, e ali, quantas pessoas já hoje são meus clientes, porque há muito tempo atrás veio buscar essa análise, a gente conversou, eu mostrei a realidade, dei ali um direcionamento, a pessoa foi, permaneceu conectada, aplicou aquilo da consultoria gratuita,
E um tempo depois eu falei, e aí, vamos fazer alguma coisa? Esse ponto é super interessante. Eu vivi 15 anos sem conhecer um restaurante da minha cidade, porque me falava que era um restaurante caro. Semana passada eu fui almoçar lá, meu prato deu R$30. Mentira. Tá. Você falou o valor, que eu ia falar. Agora, entrei lá, achei barato. Eu ia falar, você que ficou rico. De repente foi isso. Não, deu R$30, exatamente. então tá bom. Era acessível, totalmente acessível. Eu tô falando justamente por isso, porque quem falou isso, né? Quem ficava falando desse restaurante nunca nem tinha entrado, não sabia o valor do prato. Então, às vezes, você deixa de aproveitar de situações ou deixa de aproveitar de coisas que é pra você viver por medo. Medo de perguntar, medo de viver e um medo que não tem o porquê ter, porque você nem sabe como que vai ser, você nem sabe quanto custa, qual que é o investimento. E às vezes surpreende com o valor, né? Depois que você dá pra consumir. Exatamente. Ué, mas é só isso? Não, Sim. Isso aqui eu consigo fazer. E eu falo porque eu já tive essa situação de eu buscar um profissional dentro de uma área que eu tava precisando e eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, vai ser um valor e tanto eu investir agora. E depois eu vi que era... E assim, eu escuto assim, muita gente falar, né? É isso mais nessa parte da consultoria e tal. Uhum. Não, agora eu não tenho como contratar uma pessoa para vendas. Não, agora eu não tenho como contratar um consultor. Não, agora eu não tenho como. Eu tenho que esperar ganhar X. Não vai ganhar X. Provavelmente você chegou na sua capacidade máxima de fazer aquilo ali e você não vai ganhar esse X. Pelo conhecimento que você tem. Porque você já tá ocupando todo o seu tempo. Então, às vezes, é um investimento. Você vai tirar um pouco menos ali, porque você vai fazer um investimento com uma pessoa que vai te ajudar a ganhar esse X que você tá almejando. É ao contrário. E eu não entendo isso. Eu escuto isso, assim, sempre. Sempre. Sim. É tipo assim... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um exemplo real, né? Uma amiga minha que falou assim, Érica, estou trabalhando de 5 da manhã a 8 da noite. Meu marido já tá pelas tampas comigo, porque eu tô trabalhando, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então tá na hora de contratar uma assistente, que seja. Não, porque aí eu preciso ganhar. Não tem dinheiro agora. Você tá trabalhando de 5 às 8, não tem dinheiro pra contratar alguém que vai te dar mais paz pra você ganhar mais dinheiro? Ah, então não tô entendendo. Então você não tá... Desculpa, você não tá ganhando dinheiro. Das duas você tá fazendo? De ou 5 às você não 8? tá ganhando dinheiro, ou você tá ganhando dinheiro e tá gastando ele no lugar errado. Sim. Você não tá investindo, você tá gastando. Não, e detalhe, se você for ficar esperando o momento perfeito pra você fazer uma contratação ou fazer um investimento, nunca vai existir. Quando você ganha mais dinheiro, mais você vai gastar. E aí você vai investir em outras coisas, ou até mesmo gastar com bobeira. Então, tipo assim, eu tenho uma amiga que ela tá estudando pra fazer uma prova. E é uma prova que tem sempre. Então, ela investiu num curso pra fazer essa prova. E eu perguntei a ela, falei assim, amiga, você já sabe quando que você vai fazer essa prova? Ela, não, vou estudar, esperar eu ficar mais capacitada pra agendar a minha prova. Falei com ela, não faz isso, você nunca vai se sentir capaz, você nunca vai se sentir pronta. Agenda, tenha uma data e se programe para estudar até lá. Se você não trazer clareza para o seu cérebro do que precisa ser feito com uma meta clara, específica, mensurável, enfim, você não vai executar. Então, a perfeição não existe. A gente nunca tá pronta. A gente não é perfeito. Não precisa ser perfeito pra gente fazer as coisas, sabe? Exatamente. Mudando um pouco de assunto, que eu acho que tem algo muito legal também pra gente falar para essa galera da saúde, né? Dos nossos empresários. Me diga uma coisa, qual foi a importância do networking para você? Porque afinal, eu estou falando com uma diretora de uma rede super conceituada no Rio de Janeiro, que é a Networks. Se você não conhece, vai lá no Instagram, já pode procurar, que eu tenho certeza que você vai achar. E é boa, hein? Mas eu não vou ficar falando muito dela, não. Me conta aí a importância do networking dentro desse processo todo aí para você. Olha, eu sou até meio... Talvez eu seja assim um pouco... Nossa, agora vai rasgar seda pro networking. Mas não, desculpa te interromper, Claro. Mas antes, não é todo mundo... Eu imagino que não seja todo mundo que saiba o que é networking. Então, explica pra gente o que é networking e qual a importância dele pro seu negócio. Beleza, então, assim, a gente muito fala em networking e o networking nada mais é do que você se conectar. Mas o que a gente tá falando nesse grupo específico, tem outros, mas enfim, a gente tá falando de networking profissional, né? Então, a gente tá ali pra se conectar de verdade, criar conexão, fazer negócios, fomentar parcerias, que às vezes são muito significativas pro seu negócio. Então, assim, a minha vida, ela mudou através do networking profissional, porque eu vivi muitos anos presa no meu mundo de eventos.
E o mundo de eventos, ele é um pouco diferente do mundo real, às vezes. Então, eu fiquei muito tempo presa ali. Não me encaixava muito bem, porque existe uma confusão, às vezes, né? Acho que em todos os mercados. O seu cliente, por exemplo, você que tem um cliente de luxo, né? O seu público é cliente de luxo. Se você tem um cliente de luxo, você acha que você é o seu cliente. Não. Eu atendo cliente de luxo, mas eu não sou a minha cliente. Eu não sou a mesma pessoa, não sou meu público-alvo necessariamente, não preciso ser. As pessoas acham que não, você precisa ser o seu público-alvo para que o seu público-alvo se conecte. Ou seja, só fazendo parênteses, você já tá dizendo aí, e até para você pegar esse gancho, eu não preciso ser um médico de alto padrão para atender um alto padrão. Não. Para ser um high ticket. Não. Ok. E eu acredito aqui que vocês tenham falado muito já disso em outros lugares, em outras episódios, né? Em outras gravações, que, assim, você não é o seu público-alvo necessariamente. Top. Né? Então, assim, as pessoas confundem isso. Então, eu não me encaixava muito bem ali. E fui parar num grupo de networking há quase 2 anos atrás. Entendi, falei, caramba, um monte de gente passando pelas mesmas dificuldades, um monte de gente, caramba, gente empresária de verdade, né? Não é assim, porque a minha cliente usa bolsa Prada, então tem que ter 3 e vou andando com as 3 ao mesmo tempo. Não, o pessoal normal, né? Dividindo as dificuldades, os anseios, as questões, querendo ajudar de verdade, querendo te dar uma dica de verdade. Sabe? Querendo realmente... Eu mudei completamente várias questões na minha empresa depois que eu cheguei no grupo de network. Então, por isso, hoje, inclusive, eu devolvo isso sendo diretora desse grupo. Porque esse grupo me ajudou muito a mudar completamente a minha mentalidade, que, assim, nunca foi uma mentalidade fechada, mas eu não tinha encontrado a minha tribo ainda, não tinha encontrado a minha galera. A galera que está empreendendo e que quer fazer algo de bom, quer se conectar, quer crescer, quer aprender. Porque tudo isso a gente faz no networking profissional. Inclusive, vou citar aqui Gabriel Alencar, que tá sempre presente. Inclusive, tem episódio com ele gravado, se você não assistiu, vai lá. Isso aí. Exatamente. Nosso coach e Sim. Palestrante, enfim, mentor maravilhoso, que ele sempre fala o seguinte, a gente vai para um grupo muitas vezes para um networking, a gente vai com o bolso esquerdo cheio de cartão para distribuir, aí todo mundo que te dá um cartão, você bota no bolso direito, aí você tira do esquerdo que você vai entregar. E no final, você chega em casa, pega esse monte de cartão e joga fora. Sim. Ou guarda numa caixinha para olhar depois que você nunca olha. No networking profissional, não. A gente tá ali para olhar olho no olho, para entender quais são as questões daquelas pessoas e se conectar de verdade. Entender de que forma você agrega valor para aquelas pessoas e também captar o que elas te agregam valor. Então, assim, a gente faz negócio? Faz negócio. É uma das métricas que a gente usa para entender se o grupo tá funcionando bem. Sim, sim. Mas, para mim, o que tem de mais valioso é essa conexão verdadeira. Tem alguns pontos também, né? Primeiro que a jornada de quem empreende é uma jornada solitária. Então, gente, não tem como. Eu também empreendo, todo mundo aqui empreende. Só empresário que entende empresário. Não adianta o empreendedor querer conversar com alguém que não empreende. A pessoa tem uma mentalidade totalmente diferente. Então, ela não vai entender suas dores, não vai entender o que você está querendo dizer. Então, imagino também que um grupo de network é um local que você tem ali justamente para fazer amigos que te entendam, passam por problemas semelhantes, igual você mencionou. Eu costumo falar que são tribos, né? A gente encontra a nossa tribo. Porque assim como você, quando é médico, que você precisa conversar sobre alguma doença, algum termo técnico, você não vai procurar o dono lá do restaurante, né, que é seu amigo. Você vai procurar um outro médico para poder discutir algo com ele. Se você é do marketing, você vai procurar outra pessoa do marketing para poder discutir aquela situação com ele. Se nós somos empresários, a gente precisa se reunir para poder a gente se aconselhar. E eu queria aproveitar para contar uma história bem rapidinha. Sim, claro. Quando eu entrei no grupo de network, eu estava num limbo. Mesmo sendo publicitária, mesmo sendo uma pessoa que gosta de marketing, enfim. Eu tava num limbo da minha marca. Eu tava não sabia se eu trocava de nome, colocava pro meu nome, ou se eu mantinha o nome do jeito que tava. Ou, enfim, o que eu poderia fazer nesse sentido. E aí, numa conversa no café, com uma membra do grupo, a Amanda, ela virou pra mim e falou assim, despretensiosamente, mas é o ramo dela, ela trabalha com franquias e tal. Érica, o seu negócio vai perder valor dessa forma, se eu fosse você faria isso, Inclusive, já vou até te dar uma dica aqui, ó, liga pra fulana de tal que ela faz um rebrand da sua marca, vai ficar maravilhoso, ela é muito boa, não sei o quê. Cara, no café, não foi nem na reunião, na parte mais formal da coisa, não.
Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu entrei em contato com a pessoa que ela falou, e hoje, se você entrar no meu Instagram, tá lindo. E assim, e aí eu tive certeza, não, eu não vou trocar de nome. É um nome difícil, né? Depois eu conto como foi escolhido, mas assim. Mas ficou, as pessoas já conhecem essa marca. Então, passei a criar uma marca. Eu não tinha uma marca, eu tinha um nome. Uau. Entendeu? Por conta de um papo no café. E isso, assim, eu queria conseguir explicar ou dimensionar pra vocês o quanto isso fez total diferença na minha vida nesse último ano e meio. Como que eu, a partir do momento que eu entendi, não, a minha marca é essa aqui, eu não tenho dúvidas sobre ela, eu passei a andar em cima dela. E isso mudou completamente a cara da minha empresa. Um papo no café, no grupo de networking. Então, assim, agradeço a Amanda, onde quer que ela esteja. Agradeço a Amanda e agradeço a possibilidade de um grupo de networking profissional de estar junto com outras pessoas que pensam diferentes e diferentes áreas, mas que podem te ajudar em muitas questões. Perfeito. Nossa. E pra gente partir pro bate-bola, eu só quero fazer uma pergunta. Você tem um nome ou você tem uma marca? Fica aí a reflexão. Olha, ele hoje tá demais, gente. Ele tá só assim, ó, cutucando na ferida. Não, fica aí a Mas reflexão. é uma boa reflexão, né? Porque eu acredito que a gente precisa ter essa virada de chave em algum momento, né? Que nós não somos nós somos a nossa marca, mas a nossa marca precisa ter uma cara. Sim. O nosso nome vira uma marca e a nossa marca precisa ter uma expressividade no mercado. A sua marca, marca? A minha marca é marca. A sua marca, marca? A minha marca é marca. A sua marca, marca? A marca. A A minha marca tá também é marca. linda. Bonita de ver. Então vamos pro bate-bola? Bora pro nosso bate-bola. Aquele momento que você... O que é isso, Rafa? Medo. Não, esse é aquele momento que você pode ficar confortável. A gente vai fazer, assim, algumas perguntas pra você, tipo, isso, aquilo, e é isso, aquilo e só. Seco. Entendeu? Deus. Vamos lá. É bem vamos lá. simples, é A bem gente vai tirar 2 opções e você vai escolher uma. Ok. É isso. Vamos? Empreender é arriscar com propósito ou resolver problemas reais? Não. Arriscar com propósito, lógico. O maior mito sobre marketing só funciona com dancinha ou é só pra vender? Um mito. O mito, pô, só funciona com dancinha. É só pra vender também. Eu acho que os dois, mas é só pra vender, é realmente. Nos processos, padronizar ou personalizar? Eu sei que depende, mas nós queremos saber sua opinião. Padronizar. Erro mais comum na gestão de pequenas empresas: falta de controle financeiro ou falta de planejamento? Falta de controle financeiro pela minha experiência. A base de um negócio sustentável é estratégia ou execução disciplinada? Estratégia para uma execução disciplinada. No networking, o que vale mais? Uma conexão genuína ou uma parceria estratégica? Caramba. Você era um bate-bola mesmo? É uma escola, tipo assim, não tenta ganhar tempo não, bora. Cara, pra mim, uma conexão genuína. O que impede muitos profissionais de crescerem? Falta de posicionamento ou medo de delegar? Medo de delegar. Ser empresário é resolver incêndios ou criar soluções? Criar soluções. Se pudesse ensinar só uma coisa sobre gestão, seria decida rápido, controle é básico. Controle é básico. Básico do básico. Crescer exige visão de longo prazo ou coragem pra mudar? Coragem pra mudar. Uau. É isso aí. Ai, passou pela prova de fogo. Difícil, né? Mas você passou lindamente. Sim. Viu? Tá bom. Respira agora, não precisa... Pronto, tô calma. Por sinal, agora eu quero mesmo que você respire e se sinta confortável nesse momento. Sinta-se confortável, sinta-se da melhor maneira. Não vou pedir pra você tocar os seus pés no chão, fica tranquila. Não vai dar. Tem que Mas- ficar pra próxima. Fecha os seus olhinhos. Confia em mim. A gente vai pra um lugar bem legal agora. Ah, meu Deus. Respira fundo um pouquinho. E eu quero que você pense aí na sua trajetória, de tudo isso que você contou pra gente. De quando você ainda era CLT, das coisas que você fez. De quando você teve a oportunidade de ser florista, e você sabia fazer apenas uns buquês mequetrefes, como você disse. E você passou por toda essa trajetória, foi com ousadia, montou a sua empresa. Depois de montar a sua empresa, você passou por altos e baixos, entendeu a importância de cada processo, do controle financeiro, do marketing, né? E hoje você chega a ter 2 empresas, você construiu um legado,
né? Você não é uma empresa só que fatura milhões. Você hoje é uma empresa que deixa legados, deixa outras pessoas que dependem desse seu processo também para que elas possam cumprir o propósito dela. Esse é o seu jaleco. É onde você carrega todo o seu conhecimento e todo o seu aprendizado. E aí eu vou te fazer uma pergunta, e depois que eu fizer essa pergunta, você pode abrir os seus olhos e responder. Se você pudesse voltar ao início hoje, com o conhecimento que você... Se você pudesse voltar ao início, com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria de diferente para construir o futuro que você sempre sonhou? Caramba. Bom, eu teria organizado os meus processos, eu teria... enfim, eu teria organizado a minha empresa. Eu teria planejado, feito um planejamento estratégico decente para depois crescer. Eu cresci desordenadamente e isso me trouxe muitas implicações. Que eu fui resolvendo, eu fui trocando a roda com o carro andando, né? Mas eu teria tido clareza com um planejamento melhor de ter conseguido trocar a roda com o carro parado. As pessoas às vezes se vangloriam, né? Ah, porque eu troco a roda com o carro andando, meu amigo. É cansativo. Troca a roda com o carro parado. E um bom planejamento, um controle, e quando vocês fizeram até o bate-bola, o controle financeiro ou o planejamento, porque muitas das vezes você começa precisando faturar alguma coisa para viver. Então, assim, aquilo ali faz parte da sua sobrevivência, da sobrevivência da sua empresa. Então, às vezes, esse é o primeiro passo. E aí você pensa assim, caramba, consigo ganhar dinheiro com isso aqui, agora eu vou planejar. Mas não demora. Porque senão, quando você vê, a sua empresa cresceu, tá completamente desordenada, e você vai precisar gastar muito mais tempo, paciência, cabelos que ficam brancos, pra você fazer isso assim, entendeu? Que excelência, muito bom, arrasou. Pode tirar esse jaleco aí, ó, porque na verdade ele foi só para essa dinâmica, né? Aqui esse é um podcast que é além do jaleco, então faz a gente entender que a gente pode ser muito mais do que aquilo que a gente já passou. E aproveitando que agora voltamos para Érica, empresária, quero que você olhe para essa câmera aqui, faça o seu pitch igual você faz muito bem na rede de networking. Pois é. Apresente seu trabalho, seu Instagram, seu negócio. Pode falar de todos os seus negócios, pode falar da sua consultoria. Fica cansativo. É que fica muito cansativo, mas... Mas eu vou fazer melhor. Vou avisar, né, a quem quiser conhecer melhor, para seguir o meu Instagram, que é o Érica Lobão, porque de lá você consegue seguir todos os outros negócios. Na minha página inicial tem todos os outros negócios, então dali você chega na Jolly, você chega na Bendita Compota, e você vai conhecer um pouquinho mais desse mundo e de como as coisas funcionam por aqui. Exatamente. @Érica Lobão, não falei, né? @Érica Lobão. Muito bem. Érica, muito obrigada. Imagina. Sim, valeu muitíssimo a pena a gente ter uma pessoa assim totalmente fora do ramo de saúde, mas que vive a realidade que todos nós empresários, inclusive você, gestor, médico, passa, e muitas vezes a gente acha que a gente tá naquele mundinho lá, sozinho, né? E não é. Tem muita gente passando pela mesma coisa com a gente. A sua história é fantástica, é linda, Obrigada. é inspiradora, né? Então, não pare, sabe? Crie outras empresas, ajude outros profissionais. Tá bom, então tá, ajude outros profissionais. Tá bom. Ajude, porque o mercado ele tá escasso, ele precisa de pessoas como você, experientes como você, para poder passar esse conhecimento da sua prática mesmo, da sua vivência, para que eles encurtem o caminho e eles tenham sucesso, tanto quanto você, mas de maneira mais rápida. É isso aí. Eu queria ter tido alguém que me ajudasse a encurtar esse caminho lá atrás, né? Exatamente. Então, é como o Jonathan falou mais cedo, né? A gente... E é até uma frase bem... Eu adoro frase batida. Amo frase batida. Que é que o inteligente aprende com os próprios erros, né? E o sábio aprende com o erro dos outros. Ser sábio é muito bom, gente. Aprender com... Você não precisa... Né? Aprender Sim. com os erros dos outros pra você conseguir fazer melhor no seu, poxa... Quem dera, né? Isso aí. Sim. Mas eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui. Desejo muito sucesso. Pra nós. Foi um prazer, Érica, te conhecer pro nosso primeiro contato. Faremos coisas mais vezes, nos veremos mais, conversaremos mais. Isso aí. Temos muito aí a que conversar, a que contribuir um com o outro, tenho certeza. E pra você que tá nos assistindo também, muito obrigada aí por ter ficado conosco até aqui. E não esqueça de seguir o Instagram e se inscrever aqui no nosso canal. É @AlendeJalecoCast, o meu Instagram é JohnMelanieKT. E da Rafa. Eu, Rafaela.Alves, nos segue no Instagram, nos segue no Spotify, nos segue no YouTube e compartilha com aquele seu amigo que com certeza está precisando
ouvir não só esse podcast, mas todos os episódios que a gente e já falamos sobre vários assuntos, né, meu amigo? É isso aí. Então, além de JalecoCast, liberdade para crescer. Gestão para prosperar. Até a próxima. Tchau, tchau.